Extremamente competente Palmeiras, que por enquanto estava mesclando o time, fazendo aquela dosagem física, mas agora é clássico, Caio. Pois é, Renata, esse ponto que o Chico colocou é muito importante, porque do outro lado do clássico tem o Palmeiras, um Palmeiras que não perde na fase de grupos do Campeonato Paulista há 41 jogos. Palmeiras que foi finalista das últimas 5 edições, tenta um tetracampeonato que nunca aconteceu, um tetracampeonato consecutivo na era profissional dos clubes do Campeonato Paulista, que nunca aconteceu, só lá com o paulistano ainda em outro formato, em outro tipo de campeonato paulista. Portanto, é um Palmeiras muito forte sob o comando do técnico Abel Ferreira, que ainda tenta mais reforços. Ontem a notícia importante de que o Palmeiras não conseguiu concretizar a compra de Claudinho, meia, que jogava no Red Bull Bragantino, junto ao Zenit. Ele vai para o futebol do Catar, para o Al Sadd, que era inclusive o time que rendeu aquela polêmica com o Abel Ferreira em outra temporada. E o Palmeiras tentando mais reforços, ainda não desistiu do Andréas Pereira, tenta outros jogadores de frente, agora tem a necessidade de um zagueiro, porque perdeu o Vitor Reis, mas independentemente disso, quer conquistar o Campeonato Paulista pela 4ª vez consecutiva, segue invicto na fase de grupos. O Palmeiras começou, como você bem colocou, Renata, mesclando o time, né? O Abel dividiu o elenco em 2, porque tem Mundial de Clubes, tem muitas competições pela frente, e fica essa dúvida, com essa divisão, será que o Palmeiras vai continuar, pelo menos para os clássicos, com esse time dividido, ou hoje vai entrar com o que tem de mais forte? Vamos ver na matéria. Hora do primeiro clássico do ano, clássico que definiu o campeão paulista de 2024. Clássico que também não aconteceu mais desde a decisão do dia 7 de abril, já que o Santos jogou a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro na última temporada. Clássico para o palmeirense ver seu time montado pela primeira vez. Não há maneira melhor do que estrear seu conjunto de titulares. Abel disse que revezaria neste início de estadual. Mas tudo indica uma força máxima na partida desta quarta-feira na Vila Belmiro. Esse clássico é sempre especial, então a gente já está se preparando muito bem para mais um clássico onde vai começar o ano. E com todo o nosso treino, com toda a nossa dedicação da semana inteira que a gente fez, a gente está muito bem preparado para a gente enfrentar eles lá na casa deles e fazer um grande jogo. Mesmo sem repetir a escalação e com alguns testes, o Palmeiras ainda não perdeu em 2025. Estreou com vitória contra a Portuguesa e empatou na última rodada contra o Noroeste. A gente começou muito bem, trabalhos bem intensos. Tudo que o professor vem pedindo, a comissão, a gente vem fazendo, a gente vem trabalhando no mais alto nível e a gente vem se preparando muito bem. Sabemos como é o calendário, então esse ano vai ser pior ainda e a gente está muito bem preparado. Então é continuar trabalhando intenso, agressivo nos treinamentos, porque nos jogos vão sair assim naturalmente. Em geral, no Clássico da Saudade, o lado alviverde leva ligeira vantagem. 98 vitórias, 55 derrotas. Ao todo, 45 empates. Nos gols marcados, também da Palmeiras, 353 a 259. E se tem um cara que sabe vencer o Santos, esse cara é Abel Ferreira. Ao todo são 6 confrontos, 5 vitórias do técnico português. A única derrota veio justamente quando era possível perder, no jogo de ida da final do Campeonato Paulista de 2024. O Peixe bateu o Palmeiras por 1-0, mas depois, no confronto que valia o título, deu Abel Ferreira. Acho que houve um respeito mútuo entre as duas equipas. Parabéns ao Palmeiras, que foi o vencedor, mas não posso deixar aqui uma palavra de valorização, porque acho que o Santos valorizou e muito aquilo que foi esta final, valorizou muito que foi esta competição, valorizou e muito que foi esta festa. Infelizmente não podem ganhar as duas. Algumas novidades no Palmeiras. A boa é que Piquerez participou de boa parte do treino com bola, mas ainda não está apto para jogo. Fora desde julho do ano passado, o lateral ainda não deve ser relacionado. A ruim é a rota recalculada de Claudinho. Estava tudo certo entre Zenit, Claudinho e Palmeiras. O que ninguém contava era com uma travessada do Al Sadd. O meio atacante mudou de opinião aos 48 do segundo tempo e agora vai jogar no futebol do Catar. Sem Claudinho em definitivo, Abel segue com seus mesmos atletas à disposição. Então a provável escalação para o jogo contra o Santos desta quarta-feira é com Everton no gol, Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gomes e Caio Paulista, Aníbal Moreno ou Fabinho, Richard Rios e Rafael Veiga,
E no ataque, Maurício, Estevão e Thales ou Flaco Lopes. Nossa. Já espelhamos essa prévia aqui no telão do Jogo Aberto. O Palmeiras fez 2 times diferentes para a estreia e depois também contra o Noroeste. Agora, o Everton deve estar, logicamente, disponível, apesar que o Lomba foi bem no jogo contra o Noroeste em Bauru, não é? O Marcos Rocha, que participou do primeiro time contra a Portuguesa. Aí Murilo e Gustavo Gomes da zaga. Imaginamos que essa zaga titular esquece, né? É fora da curva, né? São diferenciados. Caio Paulista ou Vanderlan? Então, o Caio não aconteceu, né, no Palmeiras, embora todas as dificuldades ano passado. E o Abel, em alguns momentos, na ausência do Piquerez, preferiu o Caio do que o Vanderlan. Eu gosto mais do Vanderlan. E o Palmeiras foi atrás de Bernabé, só para lembrar, então talvez a lateral esquerda não esteja tão completa, mas Piquerez está voltando, calma, isso Palmeiras. Piquerez é muito tempo de inatividade, mas é um jogador importante. Absoluto. Bom, meio campo agora, Aníbal Moreno ou Fabinho, Richard Rios, Rafael Veiga no meio. Aí Maurício, um pouco mais deslocado. Lembra que o Rômulo foi muito bem também. Ganhou elogios, inclusive, do Abel Ferreira. O Maurício também marcou 2 gols, né? Na estreia já, né? E o Estevão, esse sim, é o grande nome do time. Esquece. E aí no meio, ou ele vai com o Flaco Lopes, que foi o artilheiro do Campeonato Paulista da última edição, ou ele vai com o Thales, que jogou muito bem. Tanto na primeira quanto na segunda partida, acho que ele se destacou. Qualquer palpite aqui será totalmente um risco, né? Porque o Abel Ferreira, muitas vezes, ele dá a chance para jovens. Eu não me surpreenderia se ele começasse com o Thales, mas eu acho que ele começa com o Flaco e vai colocando o Thales aos pouquinhos, como ele vem fazendo. E o moleque vem entrando bem, vem dando conta. Também, tem o Luíde, é verdade. Também outro daqui a pouquinho aparece esses meninos, o Riquelme da Copinha. Daqui a pouquinho, porque agora... O Eric Belé. Não sei se no clássico, mas eu quero ver esses meninos aí, né? Acho que o Palmeiras tem que dar chance. E esse é um detalhe, o fato de ser um clássico, né? No terceiro jogo já tem a questão física, então vamos ver como é que o Abel monta esse time. Problemas pro Santos, viu? Matheus Delgado Candancé, o árbitro da partida. Aqui está Caio Capato, diretamente da Vila Belmiro. Caio, você já trouxe informações dos dois lados, Santos e Palmeiras, e é uma expectativa alta para que eles já joguem com times mais completos, para que o torcedor possa sentir a verdadeira emoção de um clássico. Pois é, Renata, muito boa tarde a você, a quem nos acompanha no Jogo Aberto. Expectativa muito positiva para esse primeiro clássico paulista de 2025, o começo do trabalho do técnico Pedro Caixinha, o primeiro grande teste do treinador, né, que já tem 2 partidas à frente do Santos e vai poder contar com o Soteldo como novidade entre os titulares, depois de passar por um dores no tornozelo esquerdo, ficou de fora do último jogo, deve voltar sim ao time principal do Santos, ele que é uma das grandes novidades para essa temporada 2025. Na nossa primeira entrada eu falei que o sol estava muito forte, o calor também, 34 graus por aqui, mas agora caindo umas gotas de chuva, a gente tendo um pouquinho mais de refresco nesse calor intenso da semana na Baixada Santista. O calor deve acontecer também dentro de campo, porque o técnico Abel Ferreira, sempre que vem ao clássico aqui na Vila Belmiro, costuma ter bons resultados, afinal são 14 jogos do Palmeiras contra o Santos aqui na Vila Belmiro desde que o Abel chegou, e o técnico tem 10 vitórias, 2 empates, portanto, retrospecto para lá de positivo do Palmeiras nos últimos 20 jogos, só perdeu 3. O Santos joga para além do Palmeiras, para além do desafio técnico e tático que é enfrentar esse Palmeiras nos últimos anos, que vem conquistando muitos títulos, contra as estatísticas também. E tem essa grande dúvida que você colocou, Renata. O Palmeiras dividiu o elenco em 2, né, para poupar um pouco dos titulares no começo da temporada, não chegar lá no final do ano com o calendário muito cheio, com muitos jogos, evitar lesões, e resta a dúvida se nos clássicos, nesses jogos mais importantes, o Abel Ferreira vai colocar o que tem de melhor ou vai continuar com essa divisão. Do outro lado, o técnico Pedro Caixinha já deixou claro que vai testar o time do Santos desde o início com o que tem de melhor. Pra gente saber um pouco mais sobre as escalações, vamos ouvir os personagens do jogo. Murilo fala pelo lado do Palmeiras, Tassiano pelo lado do Santos. Então a gente começou muito bem, os trabalhos bem intensos. Tudo que o professor vem pedindo, a comissão, a gente vem fazendo, a gente vem trabalhando no mais alto nível e a gente vem se preparando muito bem. Sabemos como é o calendário, então esse ano vai ser pior ainda e a gente está muito bem preparado. Então é continuar trabalhando intenso, agressivo nos treinamentos, porque nos jogos vão sair assim naturalmente. Exato, a gente sabe o quão importante é, então a gente está se preparando muito bem para a gente conseguir o nosso objetivo, que é ser campeão, mas a gente sabe de todo o processo que a gente tem que fazer, de todo o sacrifício que a gente tem que
tem que fazer. Então a gente está muito bem preparado para a gente trabalhar, a gente se dedicar até o final para a gente conseguir aí mais um título que vai ser histórico e especial para a gente. Exatamente, clássico é sempre especial, então a gente já está se preparando muito bem para mais um clássico onde vai começar o ano. E com todo o nosso treino, com toda a nossa dedicação da semana inteira que a gente fez, a gente está muito bem preparado para a gente enfrentar eles lá na casa deles e fazer um grande jogo. Preparação curta, mas que a gente tem que se superar a cada jogo, evoluir a cada jogo. Né? A gente mal tem treinamentos, é mais na conversa com o Pedro e a comissão. Mas é isso, está na nossa casa, a gente tem que dar o nosso melhor para buscar esse triunfo. Não vai não. Foi no lance lá, né? Acho que ali no início do primeiro tempo, o cara subiu e deixou o cotovelo e terminou que deu uma fratura aí, mas a gente tá aí com equipamento para que tenha uma proteção ali na hora do jogo. Sim, a princípio, se não incomodar tanto, a gente vai começar com ela. Caso contrário, a gente tira ela e continua no jogo. Pensando pelo Palmeiras em primeiro lugar, é o atual campeão paulista e não é o atual campeão paulista. Tricampeão, ele pode ser tetra. Aqui eu faço um exercício com vocês. Quem é que me diz agora, que é o nosso trabalho, os gols e os placares do Palmeiras de 22, 23 e 24? Nas finais. Nas finais? É. Quais finais? Caramba. 22. Ah, meteu 4, né? Tá, e quem fez os gols? Ah, e a loucura? Foi Veiga, Zé Rafael, Danilo. Boa. E o... Veiga 2. Veiga 2. Isso, e aí no São Paulo, 2 do Caleri, 1 do Pablo Maia. E aí quem descontou naquela falta foi o Veiga, lembra? Que jogou o Palmeiras de volta na disputa. 3-1. Aí vai pro Água Santa. Também perde o primeiro jogo. 2-1. 2-1. 2 do Mezenga, do Bruno Mezenga. E o Hendrick. Aí vai pra final, o Palmeiras faz o 4-0 de novo, com 2 do Menino. Isso. Um do Veiga. Hendrick e um do Flaco. Flaco? Flaco Lopes. E aí na final, agora com o Santos, a última, porque foi a final. Isso. Então o Santos ganha de 1-0 com o Otero e depois o Palmeiras faz 2-0 com o Veiga e com o Aníbal. Isso. Então o Palmeiras, gente, quando ele chega na fase final, ele não gosta de perder esse título, ele tem já os caminhos preparados. Só que agora é um clássico, o Santos está voltando, está empolgado, fez um bom Paulistão, está de volta à Série A. E aí eu pergunto, se o Palmeiras continuar com esse rodízio físico, não colocar força máxima, dá para dizer que esse clássico tem forças iguais ou tem favorito? Se não colocar força máxima, forças iguais. Não sei não, Tem viu? forças Não acho, iguais. não. Eu acho. Eu acho que, porque é o Santos seguinte... está muito abaixo ainda. Quando o Abel, ele monta o time dele, que ele começa... O Palmeiras tem um problema muito sério. Quando o Palmeiras fica muito tempo sem treino, sem jogar, o Palmeiras volta pior. É incrível. Pode pegar historicamente com o Abel. Quando ele tem uma sequência de jogos grandes que o Abel reclama de quarto domingo, o Palmeiras sempre está voando. Mas quando ele faz essas opções, eu não sei o time que ele vai pôr em campo. Dependendo do que ele pôr em campo, isso é uma... Ele declarou que ele acha que no quarto ou quinto jogo o Palmeiras já vai ter uma condição física melhor. Então, assim, dependendo do que ele pôr em campo, certo. ele iguala ao Santos. O Santos iguala ao Palmeiras. O Palmeiras é superior. É muito mais que não vai ser o hoje, time né? que foi contra o Noroeste, por exemplo. Eu acho que é um time mais completo, até porque é um clássico. E ele tá certo o Abel, a preparação do Palmeiras, porque, cara, esse começo de Paulista, ainda mais da forma que tá sendo essa temporada, começou antes também. O Palmeiras joga Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, Super Mundial ainda, tá louco, cara. O Palmeiras vai ser, junto com o Flamengo, talvez, o time que mais vai disputar partidas aqui no futebol brasileiro, né? Você para pra fazer as contas, é assustador. Então esse começo de Paulista aqui, com todo respeito, claro que é importante ganhar um clássico, é importante ganhar do Noroeste, é importante ganhar de todos os clubes, claro. Começou ganhando da Portuguesa, da Portuguesa, né? Mas é um começo de Paulista que não tem estão botando. O Corinthians não botou ainda a sua força máxima. O São Paulo nem pode, né? Mas o Corinthians foi mais completo no último jogo. Exatamente. Não é? Mas menos tem detalhe. completo, talvez, contra o Bragantino. Porque precisa da rodagem também, né? Mas precisa E contra o Velo já teve mais titulares. Tem um detalhe importante. Se você for colocar aí um x1, né, para não falar outra coisa e viralizar, o time reserva do Palmeiras, e aqui está um santista. Talvez seja melhor que o time titular do Santos. Você é santista? Eu sou santista. Aqui no programa eu visto a camisa do Santos. Eu defendo o Santos. Todo time que ele torce... É bom saber, eu vou lembrar disso, Capé. Não, mas eu amo o Santos, de verdade, a história, o time, a torcida. Mas fala por quê? O romance, você ama a história do futebol brasileiro, você ama o Santos. Só que se você for... É verdade, Negrão. Ricardo Oliveira, já passou, né? Só que se você for colocar aqui no X1 o time titular do Santos com o reserva do Palmeiras, me arrisco a dizer que aí é pau a pau. E eu vou além, talvez eu fale uma atrocidade aqui. Talvez eu fale uma atrocidade, mas eu tô falando sério. Você já mudou de ideia dos pênaltis do São Paulo? Sim. Sim, bastante. Mas o negócio é o seguinte, o Palmeiras eu enxergo, sem querer comparar o incomparável. O Palmeiras é meio que um Real Madrid aqui do futebol brasileiro. Em que sentido? O Real Madrid começa a temporada europeia sempre meia bomba. Começa sempre meio naquele, cada oba-oba, empurra com a barriga, depois, pá!
O Palmeiras está sendo mais ou menos assim também. Você vê, começa meio na marcha 2, é para 3, de repente... Mas o ano passado não foi o contrário? Ganhou o primeiro campeonato, que era o Paulista, e depois foi disputando só. E aí, nos últimos anos, quando você pega aqui justamente isso que você falou, o time começa um pouco e depois engrena. E o calendário, gente, atenção, o calendário termina no dia 21 de Mas dezembro. o Palmeiras Loucura o calendário hoje. É verdade. Mas o tem que Palmeiras, administrar só que o parada. Palmeiras perdeu o lateral direito, o lateral esquerdo dele, Piquerez, importantíssimo. O Hendrick foi embora, o Estevam surgiu, ok. Olhei lá, presidente, a melhor do Brasil, a melhor presidente do Brasil. Precisa contratar um centroavante e bom. E o Abel já pediu na última coletiva. Everton, como é que você está analisando, avaliando esse clássico, o primeiro do Campeonato Paulista entre Santos e Palmeiras? Que os mesmo clássicos, Renato, em início de temporada, e mesmo um Palmeiras e Santos, não dá para esperar muita coisa, cobrando aspecto físico, de organização. Quer dizer, o Palmeiras é uma sequência de trabalho com Abel, a base de elenco e tal. Aliás, Palmeiras, deixa o Gregory vir pro Galo, meu filho. Sai um pouco da aba, só um pouquinho. Agora você tentou o Matheus Pereira, não conseguiu porque o Cruzeiro não quis vender. Agora o Atlético está tentando o Gregory, você está entrando para jogar areia. Sossega um pouco. Mas não dá para cobrar. Início de temporada, bom, interessante. Melhor ter um clássico agora, né? Porque inevitavelmente, né? São 4 grandes disputando o campeonato estadual. Mas não dá para cobrar, Renata. A gente viu o clássico Atlético Cruzeiro, mas na pancadaria, mas fisicamente e também na questão de estrutura, de organização, você não tem muita coisa para oferecer. Agora, por que o Palmeiras é favorito independentemente de qualquer circunstância? Exatamente pela manutenção do trabalho, todo mundo já sabe como tem que jogar e tal. O Santos está no processo de remontagem, né? Veio da B, entrou na A, e aí agora campeonato estadual no início de temporada, processo de remontagem. Para mim, mesmo sendo jogo na Vila, eu acho que 1-1. 1-1. Aí ele ficou em cima do muro, já deu aquela muretada no começo dos clássicos no Paulistão. Bom, rapaziada, você acompanhou mais um corte aqui do seu canal Verdão Notícias, aí trazendo o jogo aberto, né, falando muito sobre o primeiro clássico do Paulistão, o primeiro clássico que o Palmeiras vai estar atuando em 2025. E a grande verdade é que a diferença é muito grande, tá? Não só por o Abel já está aqui há muito tempo e o Pedro Caixinha ter acabado de chegar ao Santos. O elenco é muito diferente. Nosso elenco é muito superior. E você vê que todos, praticamente todos ali, falam que o clássico vai ser pau a pau, né? Mas, no caso do Abel botando o time misto. Por quê? Se for colocar todos os titulares do Palmeiras, não tem jeito. Nós somos o grande favorito. Essa é a verdade. Ah, mas vocês estão sendo muito altivos, estão sendo muito mal. Não é, cara. Não é. Você vê que o Santos, ele subiu para a Série A do Brasileirão, mas não estava jogando esse futebol todo, não. Então, ano passado, perdeu pra gente a final. E agora vai perder o primeiro clássico também, porque o Palmeiras vai vencer. Cara, não é ser marrento, é ter uma realidade, cara. O time é muito diferente, tá? Qualidade técnica. E, cara, a questão das contratações, Leila, pelo amor de Deus, você sim é a melhor gestora do Brasil. Agora, no âmbito de contratações, tá difícil. Esse ano a gente achou, a promessa era que seria totalmente diferente, mas tá difícil. Claudinho já não vem. Andrés Pereira, sinceramente, já tô desacreditado, cara. E só conseguiu trazer 2, o Paulinho, excelente jogador, mas só quase que pro Mundial. Vai estar jogando o seu melhor futebol, acredito. Então, o Facundo Torres está em período de adaptação. Então a gente vê as contratações, né, que foram 2 somente. E, cara, sinceramente a gente fica preocupado, porque o ano passado pecou por falta de contratação. Tivesse contratado o ano passado, a gente, pelo menos o brasileiro, a gente tinha ganho. Então, pelo amor de Deus, Leila, para de ficar na promessa e traz coisas de verdade. Tem que trazer
um zagueiro, tem que trazer um atacante, mais um meio de campo, é bom. Mais um lateral, sim, mas essencialmente tem que trazer um atacante e um zagueiro no mínimo. No mínimo. A promessa, desde que começou a janela, era que montaria uma seleção, que a gente está mais com força no mercado e tal. E até agora só vimos 2 contratações. Por favor, Leila. Por favor, hein? Bom, rapaziada, eu quero que você comente aí, deixe aí nos comentários o que você achou da preparação que foi traga aí na reportagem e sobre essa questão dos reforços, que só tá na promessa, infelizmente. Não deixe de participar, não. Deixe aí a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade do Verdão e deixa o like. Muito importante você deixar o like, rapaziada. Ajuda demais o canal, tá? Que faz esse vídeo chegar para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada. Qualquer informação nova a gente traz aqui em primeira mão para vocês no seu canal Verdão Notícias. Valeu, um grande abraço.